Salmo 150, verso 1 ao 6. Louvai ao Senhor, louvar a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e a harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com os símbolos sonoros, louvai com os símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Então, irmãos, tem saltério, né? Então, saltério é um instrumento muito parecido com um violão sem braço, né? Tem um formato assim de triângulo. E também fala sobre a dufe. A dufe é um pandeiro com pele dos dois lados. E símbolos, né? Símbolos são pequenos pratos que fazem sons bem agudos, né? Também tem os símbolos pequenos e símbolos grandes. Amém. Irmãos, então eu quero falar sobre louvor um pouquinho, porque eu acho que é o que dá significado para essa orquestra, para esses músicos, né? Então, louvor, a palavra significa ato de louvar, aplaudir, elogiar, através de cânticos, falas poéticas. Portanto, louvar significa admirar, falar bem, elogiar, engrandecer. Quando louvamos a Deus, estamos admirando os tributos do seu caráter, fidelidade, bondade, amor, longanimidade, retidão, justiça, misericórdia e por aí vai, né? A natureza também louva o Senhor. Salmo 19, verso 1 nos diz. Então, o louvor, ele pode ser coletivo, né? Adoração é ato de adorar, culto a Deus, amor profundo, é render culto a Deus, é prostrar-se diante do Senhor, em sinal de conhecimento, reconhecimento, amar apaixonadamente e profundamente, fazer reverência, inclinar-se a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 46 nos diz isso. Então, a adoração pode ser individual, né? Então, nós estamos num grupo grande e já louvamos, já sentimos a presença de Deus, Deus já falou conosco e vamos continuar louvando ao Altíssimo. E quem são os levitas? Nós somos levitas, nós trabalhamos na casa do Senhor, nós somos serventes do Senhor. Levi em hebraico significa juntar, unir. Em Gênesis, capítulo 29, 34, originou a tribo dos levitas, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Esta união referida no texto se trata de união do esposo com a esposa. Os levitas também têm responsabilidade de unir esposa igreja com esposo Cristo. Um equívoco pensar que o fato de simplesmente cantar, tocar o instrumento e conseguir até emocionar as pessoas é o bastante, ou seja, essa é a missão do levita. Porém, a responsabilidade ou as responsabilidades do levita são muito maiores e extremamente sérias. Esses faziam parte da tribo sacerdotal, porque da tribo dos levitas procediam os sacerdotes escolhidos da família de Levi. Em Números 8:11 diz: levita é todo aquele que serve no ministério do Senhor. Amém? Então, a nossa oração, quando vamos tocar um instrumento, quando vamos cantar ou louvar, né? Porque o músico, ele tem um talento, tem um dom assim, muito abençoado, né?
Nossa oração pode ser: Senhor, ao ministrar louvor, não quero honras, não quero glórias, isso tudo pertence a Ti. Mesmo vazio de mim mesmo, e me humilho na Tua presença. A mente focada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, o inimigo, irmãos, ele sabe que a música é um elemento divino para a ministração do mundo espiritual. Ele sabe que o louvor liberta, renova, converte, cura, batiza, transforma e muito mais. E o louvor penetra no mundo espiritual e nos conduz até lá. Há um tempo atrás, eu recebi um convite para tocar numa igreja. E aí, esse meu colega era o pastor. Ele falou: vamos me ajudar a tocar na igreja? E eu falei: sim, eu vou lá. Ele falou: mas não tem instrumento. Então, eu não tenho um violão. Tem que levar o seu? Eu falei: sim, sem problema. Eu levo, mas também não tem som. Ok, eu não posso levar o som, mas o violão leva. E aí a igreja é muito pequena. E aí eu tinha um Fusca. Esse carro, ele pegou fogo dentro do carro. A porta, quando abria, não fechava, quando fechava, não abria. E aí eu, nesse carro, na época lá, fui conhecer a família da minha esposa. E aí ela estava lá dentro e ela ficou presa dentro do carro. Não vamos ter uma ideia. E aí tá, a família toda reunida, vendo aquela situação. Eu não abri a porta, não abri o vidro. Primeira vez que eu tive contato com a família, mas eu botei firme. Aguentei firme, fiquei, não, mas vamos mudar. E aí, eu quase perdi ela 2 vezes. Em umas curvas da cidade aí, a porta abriu, né? Mas tá. E aí, aquele dia, nós fomos para o Fusca, né? Tá? E o tanque furado, né, irmãos, com o cheiro de cinza dentro, de pegado fogo. E aí eu cheguei, liguei no violão e eu comecei a louvar a Deus com aquele irmão naquele dia, louvamos alguns cânticos. E aí Deus usou. Naquele dia, a pastora da igreja falou: ó, Deus quer te dar um carro. Daí tá, eu falei assim: recebo. E aí, fiquei imaginando meu carro lá fora, será que ele vai voltar para casa? Porque a igreja era de perto, e aí eu morava lá no outro lado da cidade, preocupado. Mas aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor, aquele convite que eu recebi de louvar a Deus, de adorar aquele dia, eu recebi essa palavra de Deus e guardei no coração. Para a honra e glória do Senhor, passaram algum tempo, eu e minha esposa estavam saindo da concessionária do carro zero. E Deus tem ali. Então, Deus abençoa. Então, não é em vão. Tudo que nós fazemos na casa do Senhor, Deus está olhando. Então, uma hora ou outra Ele chega, sem te esperar, e a bênção chega até nós. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, que Deus Ele tem sido fiel comigo dia após dia. Deus tem me abençoado, tem me confortado quando eu preciso, tem dado tudo que eu preciso, e para a honra e glória do nome dEle, então, estou vivo, estou com vida. Amém? Irmãos, a importância da música no culto. Então, nós vimos aqui a orquestra tocando, bonito, sentir a presença de Deus. Então, Deus falou fundo no meu coração com os louvores. Então, isso faz bem para a alma, né? Faz bem para a gente chegar no ambiente e ver as coisas de Deus acontecendo, funcionando. Fica alegre, com certeza o Senhor fica muito mais, né? Vemos a preocupação de Davi em separar 4.000 homens entre os levitas só para louvarem ao Senhor através de instrumentos musicais, diz lá em Crônicas. O rei Ezequias considerou de fundamental importância o canto no culto, quando deu a ordem para que oferecessem o holocausto sobre o altar ao som de cantos e louvores acompanhados dos instrumentos de Davi. Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, pedimos a Deus abrir nossa mente para a gente entender o que a gente canta, né? Os salmos,
cantor cristão e a harpa cristã de Israel. Entre os versos dos Salmos, em algumas versões, possui a palavra Selá. Então, voltando no símbolo, todas as vezes que era recitado um salmo, um verso, tinham um símbolo, um toque de símbolo, para selar aquele verso. Então, irmãos, temos que louvar a Deus com hinos. Não podemos deixar de utilizar essa forma de louvor ao Senhor, adotada pelo próprio Jesus em seus discípulos. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, os hinos congregacionais são muito importantes. Nessa moda está aí de worship, então um estilo musical assim que fica bem distante da harpa, fica bem distante dos hinos que nos fundamentados, musicalmente falando, Então, os cânticos congregacionais nos auxiliam muito a declarar a Deus toda a nossa gratidão, falar sobre a sua santidade, pureza e justiça, falar sobre a sua majestade, autoridade e domínio, falar sobre a sua fidelidade, honestidade e infabilidade, falar sobre o seu amor, ternura e apreço pelo ser humano, expor nossas petições, nossos anseios, nossas dores, declarar nossas intenções e promessas, levar o pecador à salvação, obter curas externas e internas, trazer a liberdade aos cativos. Então, nossos hinos congregacionais, os hinos da harpa, nos traz muito mais coisa, um resumo de o que os hinos eles podem fazer sendo louvados e usados eles para adorar a Deus. O cântico congregacional supera, na maioria das vezes, o canto coral individual. Por quê? Não exige técnica vocal, o coral exige a preparação. Não. Então, já o congregacional, as pessoas cantam sem uma técnica. Não exige vozes especiais. Existe liberdade de expressão e sentimento. Prepara o ambiente do culto, unifica a congregação. Todos participam. Constitui-se no momento da liturgia em que todos, sem exceção, têm um só objetivo, o mesmo alvo, entregar uma oferta de louvor a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o ministério da música na igreja é muito importante. Então, a música ela está em toda a liturgia, ela está em todos os grupos, em todos os cultos. Então, ela existe em todos os momentos. O ministério de música da igreja tem uma responsabilidade muito grandiosa aos olhos de Deus. Quando lemos e refletimos sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, vemos nesse acontecimento que o paralítico foi o quê? Conduzido a Jesus. Ele foi carregado até o milagre, o levaram até a bênção, a levaram até a transformação de vida que ele precisava. O ministério da música da igreja tem e precisa buscar ser esses carregadores, através de seus instrumentos e vozes, que possamos ser os carregadores que conduzem o povo a Jesus, a salvação e a restauração, a cura, a conversão, aí uma nova vida com Cristo. O ministério da música é algo antigo que foi instituído na casa de Deus através do rei Davi. Ele nos mostra como deve ser organizado e conduzido, pois a música serve de auxílio indispensável aos demais ministérios, como libertação, profecia, departamento infantil, adolescência, oração e assim por diante, como já citei. O ministério deve ser planejado, estruturado e coordenado, como fez Davi. Tudo isso é de fundamental importância, pois nos ensina que o ministério de música era para os levitas e para Davi algo organizado e definido. Não era algo improvisado. Deve ser planejado, estruturado, ungido e enviado. Deus quer hoje suscitar em todos os grupos pessoas que realmente, como na época de Davi, se dediquem a esse ministério, pois Deus é fiel e Deus, Ele devolve todo esforço, Ele retribui, Ele abençoa. O inimigo trabalha para nos tirar desse ambiente, nos afasta dos
serviço do Senhor. E que quer que nós perdemos a bênção da salvação. Então, irmãos, isso é muito importante para o nosso ministério da igreja. Houve um momento, já tem já algum tempo, estávamos eu e minha esposa em casa e nós não tínhamos dinheiro para comprar um pacote de sal. Não tinha. Eu precisava pagar uma dívida no outro dia. Para a gente ter uma ideia de valores, assim, o salário mínimo era R$400, essa dívida era 300. E nós conversamos, a conversa foi se alongando para achar uma solução e não veio uma solução. E aí, de repente, o telefone toca o telefone. E alguém fala: ô Badias, bom dia. Bom dia, eu tenho uma proposta de trabalho para você para amanhã, para ganhar tanto. E era o valor que estava precisando para ganhar vida. Irmão, aí eu metade da situação. E aí, tá. No momento, eu ouvi ele falando, daí eu perguntei: o que é? Ele falou: ó, eu preciso de um trompete. Nós vamos tocar lá numa boate, assim, sabe? Vai ser um tributo ao Titãs. E eu quero que você vai fazer o trompete comigo lá. Ó, você tocamos na boate lá, eu te passo o dinheiro amanhã mesmo. Fechou. E aí, irmão, na hora, o Espírito Santo fala comigo, mas uma voz muito nítida: você vai trocar isso aí por tudo que eu tenho para você? Eu tenho como hoje, irmãos, aquela voz falando no meu ouvido. Eu com o telefone do lado direito, aquela voz me falando. E eu falei: espera um pouquinho, depois eu te retorno. Conversei com a minha esposa e falei: eu não vou aceitar, aconteceu a situação, mas Deus vai dar uma solução. Daí, irmãos, eu liguei e falei: eu não estou disponível, né? Não estou disponível e eu não vou. Daí tá, se despedimos e a vida começou a andar, irmãos. Eu sei que nós pagamos aquela dívida no outro dia, eu não sei como, faz tempo já, mas Deus, Ele tocou a sua mão, Ele mostrou que Ele é fiel. E hoje, irmão, todas as vezes que eu recebo assim alguma fumaça de convite desse perfil, aquela voz vem de novo: você vai trocar tudo que eu tenho por isso aí. Então, alertando. Então, irmãos, para a gente entender como o ministério da música é tão sério, é tanto de responsabilidade, Deus está trabalhando tanto nisso. Eu toco na igreja, eu toco trompete, então eu chego lá na banda, sento, ensaio, toco na orquestra com os irmãos aqui, e tudo bem. Mas se eu pego o trompete e vou tocar em qualquer outro lugar, é como eu desaprendesse a tocar. Como desaprendesse. Então, isso sempre é um sinal, né? Eu não faço, não recebo convites, mas eu sei que se eu pegar o trompete e vou tocar em outro lugar que não seja na igreja, eu desaprendo. E isso é um sinal que Deus tem falado comigo. E Deus tem me abençoado, Ele tem estado comigo. Eu não preciso dos convites, porque Ele sempre tem falado e sempre diz que vai suprir o que eu preciso. Amém? Então, olha só, irmãos, se eu, digamos, essa situação, se eu aceitasse, o meu instrumento é ungido. Ungido. Eu tirei da loja, levei, ele foi apresentado na igreja. Oraram por ele, ele foi consagrado. Oraram. E começa por aí o problema. Então, e tem como eu ir lá, tocar no ambiente assim, depois ter meu instrumento, sentar e tocar, por exemplo, num culto como esse. Tocar na ceia não tem como, não tem cabimento. Então, como que é sério nosso ministério? Como que é sério nós sermos os carregadores lá do paralítico, a levar a pessoa até Jesus. Então, irmãos, Deus tem dado graça, tem abençoado. E se Deus talvez me buscasse naquele momento? Se Ele tivesse escolhido aquele momento que eu estava ali tocando para me buscar, como seria? Então, passa por tudo isso, passa um fio
filme na nossa mente, eu perderia a bênção, perderia? Deus é maravilhoso, né, irmãos? O que o Senhor pode fazer através da música? Através do som da harpa de Davi, o Senhor liberta Saul dos espíritos malignos. Eliseu disse: trazei-me um tocador de harpa. Assim que o tocador vibrou as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E Eliseu profetizou a vitória do povo de Israel sobre o povo de Moabe. Amém? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Houve um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Mas para isso, então, a preparação espiritual é importante. A nossa preparação espiritual. Então, o músico, ele gosta muito de tocar. Eu gosto muito de tocar. Mas nós precisamos levar em paralelo a espiritualidade, né, com o nosso estudos diários do instrumento. A preparação espiritual, ela é muito importante. Nós temos que pensar nela no dia a dia. Deus nos convoca para uma compreensão de santidade que transcende os cerimoniais religiosos. Assim também nós considerarmos como mortos para o pecado, mas sim vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A santificação é o elemento chave para que um levita tenha sucesso em seu ministério. E, sem dúvida, é também a responsabilidade de todo servo de Deus. Nenhum levita pode fazer a obra de Deus sem estar com sua vida em santidade. Oração, jejum, leitura da palavra, busca constante pela comunhão com Cristo e muitas outras coisas. Então, a minha oração, sempre quando eu chego na igreja, antes de começar o culto, eu pego o meu instrumento e peço para Deus: Senhor, aceite meu louvor, que não seja eu soprando através dos tubos, mas sim o sopro do Espírito Santo, que aquele som possa chegar no íntimo da alma e dos corações, que Jesus possa curar, batizar, restaurar, salvar, reconciliar e fazer o que Ele quiser. Amém, irmãos? Então, essa oração que eu faço todas as vezes quando eu sento na cadeira, eu pego o instrumento para, antes de tocar a primeira nota. Outro dia, faz umas 2 semanas atrás, eu cheguei na igreja para tocar, e aquele dia que coloca o instrumento e não sai nada, não sai som, só sai vento, e não consegue ter a respiração, não sai, tudo pesado. Os irmãos metais aqui, eles aí passaram por isso alguma vez na vida, passou. E aí, irmãos, os maestros são bem abençoados. Eles escolhem aqueles hinos que tem um dó para o trompete em cima, um dó para o trombone, não é? Naquele momento que você fala: meu Deus, e agora? Me ajuda. Tá. E aí, irmãos, o ensaio aconteceu e foi aquela situação, né? E aí, nosso ensaio termina às 6h30, né? 18h30 lá. E aí eu fiz essa oração, e eu falei: meu Deus, mas o Senhor não vai me usar esse som desse jeito, não tem como. E aí eu fui para casa. Fui para casa, preocupado, peguei o trompete, estudei meia hora, tá bom, escala, essas coisas que os músicos sabem o que é. E aí, irmãos, cheguei na igreja, quando eu sentei, ele me deu paz. Me deu paz e o grupo tocou, a banda tocou, e saiu muito melhor do que eu esperava, para a honra do Senhor Jesus. E isso Deus tem trabalhado, né, irmãos? Deus tem falado que nós precisamos também da nossa parte, né? Então a gente precisa, vai ter dias que vai funcionar muito bem e tem dias que não tão bem, né? Amém, por isso. Então, os nossos dons e talentos, irmãos, precisam ser lapidados, desenvolvidos, né? Nós temos que valorizar a nossa cadeira, porque nós estarmos sentados numa cadeira tocando é parte dos planos, né, de Deus, é parte dos projetos de Deus. Antes de nascer, olha, lá em abril, dia 29, a orquestra vai tocar lá, esse irmão ser escalado. Já fez escala há muito tempo, né? Então nós temos que valorizar esse momento. Valorizar.
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Nossos dons e talentos são para servir, adorar e louvar o Senhor. Deus não retira os dons, é nós que nos retiramos com os dons, né? Então, alguns, né? Posso dizer assim. Então, irmãos, antigamente, aqui em Cascavel tinha um rapaz que ele tinha um talento assim, muito bom para música, muito bom, excelente, era um músico espetacular. Tocava na igreja, tocava na banda da igreja, né? Então tinha um talento assim, bem, digamos, acima da média. E esse irmão ele teve alguns problemas, né, que foram mais fortes, que acabaram afastando ele dos caminhos do Senhor. E nós éramos muito amigos. E ele, quando ele estava nessa fase de tocar na noite, né, então se envolveu com bebidas e tal, até a gente conversava, era conversado com ele para voltar. Ele se emocionava, ele chorava, mas o coração continuava duro. E Deus abençoou ele, porque Deus deu um trabalho muito bom, com estabilidade e tal. E nesse trabalho dele, ele foi transferido para São Gabriel da Cachoeira. E como nós éramos muito amigos, né, conversamos uns dias antes. E quando ele chegou lá, ficou 3 meses, e daí recebeu uma mensagem no celular: acharam o corpo do irmão. Depois, como assim? Acharam o corpo do irmão? E aí fui saber, era na sexta-feira, à noite. E ficaram procurando lá naquela região lá, a água só de repente, né, as testas de repente também, e se entendeu que ele se afogou. E foram achar o corpo dele na terça-feira, de meio-dia quase, né? Então só conheceram o corpo por causa das costas e do cabelo. Então, irmãos, é um exemplo que ele tinha um talento, ele usava da igreja, ele deixou esse talento, deixou Deus e retirou com esse talento, mas Deus não tirou o talento dele. Então, ele morreu e com um talento. Né? Então, isso é uma prova que Deus não tira. Nós que retiramos da casa, nós se retiramos da casa do Senhor com talento. Mas Deus é fiel. Timóteo, 1 Timóteo 4, 14, 16, diz assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então, uma situação, eu tive um líder de louvor uma época, que ele falava assim: você tem que ter cuidado, você não pode abrir o olho para orar, você tem que ser exemplo de crente que passar, e você não pode se contaminar. E essa contaminação, às vezes, a gente entende, e às vezes a gente compreende, às vezes a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente ignora, né? Se eu estou aqui, se eu toco um instrumento ou canto, eu transmito bênção para a igreja através do som. Se eu for lá fora me contaminar, eu vou transmitir pecado, eu vou transmitir as coisas que eu vivo lá fora. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com as influências, às vezes, que temos musicais lá fora. Então, é um alerta que Deus nos faz. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer transmitir bênção, mas a nossa luta do dia a dia, o nosso coração, as nossas atividades estão contaminadas. Por isso, volto lá na questão espiritual. Precisamos nos preparar espiritualmente, dia após dia. Então, não devemos deixar a nossa ocupação atrapalhar o nosso serviço ao Pai. Devemos descobrir as maneiras com as quais Deus tem abençoado para servir a Ele e ao seu povo. Depois devemos nos dedicar àquilo com todo o nosso coração, alma, mente e força. Ter uma influência redentiva dos outros é árduo. Ao mesmo tempo
em que o poder de Deus transforma, o nosso esforço também é requerido. Deus nos dá a segurança de que esse esforço dará fruto na nossa vida e levará outros à salvação também. Cuidar de si mesmo, estar atento aos teus deveres, seus dons, seu privilégio, de atingir as profundezas da promessa de Deus. O resultado da vida do servo de Deus, que cuida de si, é a salvação tanto de si mesmo como aos que te ouvem. Então nós, a todo tempo, estamos ouvindo, né? As pessoas estão nos ouvindo tocando, cantando. Então, o efeito das notas que tocamos é muito além do que nós vemos na partitura, muito além. Então, a preparação técnica também é importante. Precisamos ocupar um tempo, né, para que nós possamos nos preparar tecnicamente. Diz a Bíblia que os levitas músicos que Davi escolheu para dirigir os cânticos do templo do Senhor eram hábeis mestres. Eram hábeis porque estudavam, aperfeiçoavam as técnicas, instrumentos e vozes. Não consideravam o ministério da música como algo puramente místico ou espiritual, mas sabiam que para executá-lo bem deveriam estudar e se aprimorar-se a fim de fazer para Deus o melhor possível e abrir-se mais eficazmente às moções do Espírito. Naquela época, já era assim. Os levitas da música tinham uma grande responsabilidade de fazer a obra de Deus, com capricho. E hoje temos o dever de nos aprimorar, darmos continuidade a esse legado, pois estamos numa época que informações técnicas estão mais disponíveis do que nunca. Então, para ter contato a métodos, a materiais, a professores, né, a lugares que ensinam, então, esse contato e essa disponibilidade, né, está bem diferente de há um tempo atrás. Os instrumentistas do mundo se esmeram horas a fio para aprimorar suas técnicas a favor de si mesmos. Quanto mais não devem os ministros de música serem instruídos e se aprimorarem a fim de se tornarem hábeis no mistério de tocar o seu instrumento e louvar o seu Deus. O Espírito Santo poderá utilizar-se melhor ainda de pessoas bem treinadas e ungidas para louvarem aquele que é digno de todo louvor, como fez Davi. Preparação técnica é o investimento na obra. Devemos fazer o melhor para o Senhor, pois nos abençoa todos os dias com o melhor à vida. Devemos estudar nosso instrumento com toda dedicação, pois aquele som que você está aperfeiçoando é que Deus quer usar. Aquele ataque bonito é a primeira coisa que a igreja ouve. É ali que o Senhor quer começar a agir. Aquela divisão rítmica bem precisa, afinação dentro dos padrões, tudo isso irá dar um bem-estar para as pessoas que nos ouvem. E com certeza será muito mais fácil essas pessoas abrirem o coração. Então, eu tenho sempre o costume, irmãos, antes de estudar, fazer uma oração, para que Deus esteja presente, né? Consagrando aquele momento, pedindo que Deus possa me conduzir a estudar melhor, me conduzir a uma melhor preparação, para assim louvá-lo melhor. Amém? Então, irmãos, nos ensaios, né, eu também depois preparamos tecnicamente, né, temos ensaios. Então, os ensaios, os trabalhos de Deus têm que ser feitos com decência e ordem. Mas façam tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. Todo ensaio para Deus é um culto de louvor. É um culto de louvor a Ele. Ele pode curar, libertar, batizar, renovar. Por isso devemos fazer com amor e dedicação. O ensaio para Deus é um culto. É de extrema importância haver coragem de início e término. Porém, o ensaio começa em casa, na nossa preparação individual. Então, lá agora começa a ensaiar às 5h30 da tarde. Então, 4h30, eu preciso já me conectar com Deus, já pego o instrumento e já faço o aquecimento. Aqueço para chegar lá pronto. Chegar pronto no horário e começar a tocar no horário. Então, eu aqueço em casa, né, porque eu entendo que o ensaio já começou, antes de eu chegar lá. E todo ensaio deve começar com oração e terminar com oração.
para que o Senhor esteja presente. Leitura da palavra e reflexão. Fazer de acordo com o que vai ser cantado para Deus já começar a trabalhar naquele momento. Né? A dinâmica do grupo também é importante. Né? Quando a gente trabalha em dinâmica, então o F, para nós assim, nos chama, né? De tocar forte, nos chama, ele está ali, parece, ó, eu estou aqui, você não precisa tocar. E aí a gente precisa sempre pensar como tocar suave, doce, um som redondo, né? Muitas vezes na unção não é tão fácil assim, né? A gente acaba aumentando o volume, né? Os instrumentos estão na igreja para auxiliar a congregação na entonação ou entoação dos hinos. É importante que as vozes se sobressaiam. O ensaio tem o objetivo de acertar o entrosamento, dinâmica, introdução, interlúdio, pós-lúdio, afinação, né? Porque o ensaio, mas talvez alguns irmãos não saibam, mas para o maestro começa segunda-feira. Então, conversa com eles depois. A orquestra toca aqui no domingo, mas na segunda já começa a oração para Deus falar qual hino que será tocado na próxima semana, já começa a se consagrar, começa a estudar as partituras. Se tiver um hino que Deus mostrar um hino novo, já precisa distribuir. Então o maestro ensaia, começa na segunda-feira, para chegar no dia do ensaio, talvez quinta, sexta ou sábado, tudo estiver pronto. Né? E para o domingo ser uma bênção, né, e ter comunhão com os louvores, com a palavra. Os hinos ou canções avulsas deverão ser pré-selecionados, com poesias que falam de Jesus para Jesus, do amor que sentimos por Ele, agradecimento, gratidão. Não podemos deixar de fora os hinos congregacionais, como já foi dito antes, né? Os irmãos se sentem bem, gostam, precisam participar dos cânticos. O grupo deve estimular a congregação a cantar. Então, as vozes têm que ser ouvidas. Então, convido os irmãos que soltem a voz mesmo nos hinos da harpa, cantam mesmo abertamente para Deus. Amém? Então, disse Davi a toda a congregação: agora, louvai ao Senhor, vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor. 1 Crônicas 29, 20. Bom, a questão do repertório também é importante, né? Os hinos inspirados pelo Espírito Santo, eles nunca ficam velhos, nunca vão ficar velhos. O Espírito se renova a cada manhã e qualquer hino se torna novo quando executado com o novo Espírito. Ao selecionar hinos avulsos, cuidado com a mensagem, estilo do hino, ritmo, interpretação. Estamos na casa do Senhor. Não precisamos de nada de lá de fora, letras de hino anticristo ou anticristo, né? É música mundana com letra evangélica, muito cuidado. Então, antigamente, os compositores, eles ganhavam a vida fazendo composições para rituais, né, para cerimoniais, de diversas vertentes religiosas e para vários objetivos de culto, rituais também, né? Então, muitas vezes, uma melodia que até emociona, uma melodia que é bonita, que é agradável aos ouvidos, mas muitas vezes aquela melodia ela foi criada, foi composta talvez há 300, 400, 500 anos atrás para rituais, né? Os compositores clássicos, os eruditos, eles comporam as músicas lá, foram catalogadas, mas foram passando o tempo e foram se perdendo qual era o objetivo, né? E hoje é muito usado em casamento, alguma festividade talvez possa se usar, talvez um hino, uma melodia que foi composta para rituais, né, bem diferentes do que o nosso aqui. Amém? Que possamos, irmãos, refletir sobre a poesia de cada canção e ouvir a voz do Espírito de Deus nas letras inspiradas por Ele. O Rude Cruz representa uma representação fiel da crucificação de Jesus Cristo. Rude Cruz se erigiu, na cruz levantou. Dela um dia fugiu. Lá no início, lá em Salmo, né, eu comentei que a natureza louva a Deus. Então a natureza se retirou com vergonha, com um emblema de vergonha e dor para aquele momento.
Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar, e com ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Então, o Rude Cruz, irmãos, foi um hino, um dos hinos mais populares do século XX. Então, o compositor foi o pastor metodista norte-americano George Bernard, se tornou um símbolo que relata o dia da crucificação. A data de composição foi no início de outubro de 1912, ao término, o término, na verdade, da composição começou no próximo ano, 1913, no país dos Estados Unidos. Tá? Então, a primeira vez que foi cantado oficialmente foi 7 de julho de 1913. A primeira gravação foi em 1921. Mais uma notícia triste que foi vendido, né, foi vendido os direitos autorais. Então, se esse pastor tivesse vendido, possivelmente até hoje, pelas leis de composição americanas, né, ele estaria ainda sendo o autor, não seria domínio público. Mas, irmãos, tudo isso foi para falar que o nosso trabalho, ele é um trabalho maravilhoso, que Deus, ele tem cuidado de nós, né, que tocar um instrumento, que louvar a Deus com cânticos, né, isso faz com que Deus se alegra, mas tudo dentro dos princípios, né? Então, toda a nossa dedicação há uma bênção preparada para aquilo ali. E mesmo que às vezes as coisas não andem como a gente precisa ou como a gente quer, mas com certeza pelo nosso esforço tudo Deus transforma em bênção. Conclusão: o privilégio de ser ministro do reino não está associado a prêmios ou reconhecimentos humanos que se podem receber de homens ou instituições. A maior honraria que cabe ao cristão é ser achado digno de continuar a obra iniciada por Jesus há 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos grandemente essa palavra que eu tinha para transmitir para os irmãos, que foi uma honra estar com os irmãos essa noite. Com certeza, meu coração está muito feliz em ver cada um dos irmãos trabalhando na casa do Senhor, e com certeza Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Amém?